Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Oi, Libra, tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Uma coisa que me chamou muita atenção na mandala de vocês aqui é que tem a presença de todos os cinco do baralho, né? Nós temos no tarô quatro naipes: o naipe de copas, o naipe de espadas, o naipe de ouros e o naipe de paus. E no jogo de vocês, o fundo do deck me aparece o cinco de paus. No mental aparece o 5 de espadas, no amoroso aparece 5 de copas e o espiritual aparece 5 de ouros. Ou seja, você tem a presença de todos os números 5 e, de fato, eu acredito muito, muito fortemente de que não parece ser uma coincidência e que, eventualmente, esse número e o significador comum do número 5 que eu vou já explicar pode ser muito importante na vida de vocês nesse momento, tá? Eh, o número 5, para só contextualizar essa leitura, ele no tarô, ele é sempre visto basicamente como uma sensação de ou de falta, ou de impotência, ou de disputa por espaço, ou de decepção. Então, a gente pode estar falando com um momento de vida onde vocês estão passando por algum tipo desses enredos, e isso está trazendo, situações muito emergentes por trás disso, sabe. E na numerologia, o número 5 ele é um número que rege a aventura, a transformação, de certa forma também a necessidade de maior liberdade ou versatilidade, como se a gente precisasse buscar mais experiências, buscar uma expansão de novos horizontes. E como é um número de uma energia muito intensa, ele exige no mesmo equilíbrio que a gente não descambe para a impulsividade. Então, a gente pode estar falando em um momento onde vai exigir de você uma adaptabilidade, onde você vai ter necessidade de talvez mais liberdade, mais autonomia na sua versão de vida, na sua persona, de certa forma, eh, e um magnetismo muito forte. Mas no par na parte negativa, a gente está falando também com a inquietação do ser. A pessoa que é inquieta ou acaba tendenciosa a ser impulsiva e agir e sem controle e tudo mais, por algum tipo de insatisfação, e acaba dificultando o foco daquele objetivo que ela quer alcançar, né. Ou vocês podem estar lidando e atraindo pessoas com essa falta de compromisso. E eu vejo que a parte mais importante daqui seria basicamente a constância, ou melhor, a inconstância disso. Porque veja bem, a energia nesse momento de vida de vocês já me mostra que vocês estão construindo, lapidando alguma coisa, que é alguma coisa nasceu por um chamado afetivo. E eu vejo que esse momento ele vai te pegar exatamente, no meio do caminho entre o que você está desejando e o que você está construindo. E eu vejo a possibilidade de chegar um convite, uma proposta, algum tipo de coisa que mexe com você por dentro, e a energia desse período é literalmente você sentar e talvez transformar isso em ofício, transformar isso em, hã, situação de vida prática. Alguma coisa que vai exigir a disciplina, mas ao mesmo tempo vai exigir a repetição, você vai ter que lidar talvez com o ócio em alguns momentos, mas não vai ser uma coisa que vai se resolver sozinha, você vai precisar recompensar aquilo colocando seu olhar naquilo, colocando tua tuas mãos, de certa forma, tua capacidade ali, entende? E você vem a ter recompensas disso. E o seu mental me aparece 2 coisas muito opostas. O teu mental ele pode estar meio bifurcado no sentido de, às vezes, oscilar entre ganhar uma briga ou oscilar entre querer salvar um vínculo, e você não vai conseguir fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Talvez você tenha tido razão em algo, ou você venha a ter até mesmo razão em algo, e essa razão pode vir a te custar alguém, pode vir a te custar uma relação. É como se você falasse assim: "Eu vou impor os meus limites aqui, porque
Se eu não impor os meus limites, eu vou viver essa roda para sempre. Eu não posso ficar esperando o destino de retirar isso, eu preciso me posicionar, entendeu? E não é um momento de você remoer. Entendeu? É algo que, tipo assim, uma reconciliação que você quer fazer, mas às vezes o orgulho pode vir a travar, ou uma conversa difícil em que você precisa escolher, às vezes, ou tá certa ou estar perto da pessoa, entende? Então, assim, eu vejo que a parte da mental de vocês esse mês vai ser muito sobre a decisão mental em proteger a tua verdade, proteger o teu território, proteger as suas ideias, ou, eventualmente, o livre-arbítrio de cada um, não é mesmo? Reabrir a ponte passando por cima dos seus limites, porque pode sim isso acontecer, mas, veja bem, isso é uma escolha. Enquanto você não escolher, você vai ficar gastando uma energia, às vezes defendendo alguma coisa que já ou te deixou sozinha ou que já te decepcionou. Então convém a gente pensar um pouco sobre isso. Falando agora sobre a energia do dinheiro de vocês, eu vejo um ciclo de aperto se encerrando, né. Eu vejo um momento onde alguns recursos e algumas coisas vão voltar para sua mão, talvez, ou vão surgir para você, e aquela fase talvez de não tenho, ou alguma coisa apertada, uma sensação que você não dava conta de algo financeiramente, vai no fundo virar, e isso não necessariamente se diz sobre uma sorte, mas é como se você fosse usar alguma coisa que já está na sua mão, que seja um talento, que seja uma ferramenta, que seja um contato, que seja uma habilidade, e veja, habilidade, o Oito de Ouros ele fala disso. Você utilizando isso para ganhar. E o dinheiro desse período me aparece numa resposta a uma iniciativa sua, não é um momento de esperar, sabe. Eu vejo um momento financeiro de você parar de enxergar aquilo que perdeu ou parar de enxergar alguma coisa que aconteceu e eventualmente se encerrou, e começar a se mover como quem fabrica a oportunidade. Você já tem aquilo disponível, você só precisa pegar esse talento, alguma coisa assim para fazer acontecer de uma forma mais grandiosa financeiramente, conquistando maior isso, de forma mais ampla, tá. A parte de vocês e o cotidiano e a personalidade, vocês me aparecem com uma comunicação muito afiada. Um cavaleiro de espadas, uma rainha de espadas também, então eu vejo que assuntos relacionados a coisas cotidianas, como por exemplo, mensagem, e-mail, não sei se vocês usam, conversas, combinados, vão ser muito importantes esse mês. E é necessário que vocês tomem atenção à comunicação de vocês, na forma como vocês estão realmente se comunicando, porque pode vir mal-entendidos nesse sentido, sabe. Às vezes uma resposta, dada por algum tipo de impulso, ou alguma verdade que você soltou meio que na hora errada, eu vejo, essa régua muito afiada, mas ela também é afiada para vocês cortarem mentiras e pegarem as coisas no ar, sabe. É um período que cobra vocês de usar a sua comunicação e a sua persona como uma mão mais firme, você medindo as coisas, mas utilizando com a mão mais firme. Só que isso abre muitas possibilidades de você querer estar sempre certo ou certa. Você querer, se destacar sobre aquilo que você sabe. Só que às vezes a gente precisa ter o mesmo ouvido para ouvir a outra pessoa. O mesmo ouvido que a gente tem para nossa intuição e para nossa mente, para o nosso interior, a gente também ser mais paciente, embora seja difícil, nesse momento vocês ouvirem a outra pessoa, a outra versão, a outra opinião, a outra, entendeu? Na parte da família e, lar e, enfim, ambiente doméstico de vocês, eu vejo um assunto de casa ou até um assunto de família tendo um ponto de resolução interessante, mas ele vem por uma paciência. Pode ser um período muito benéfico e significativo quando se trata de convivência ou algum acerto com alguém de figura feminina ou com alguém que segura essa base. Só que isso vem também como uma cobrança emocional antiga, alguma coisa que vai ser retratada. Eu vejo alguém aqui, para um grupo de pessoas, uma mulher forte, uma mulher calorosa no centro disso. Isso pode se traduzir como uma mãe? Sim, mas pode também ser a própria consulente ou consulente sendo o fogo que mantém a casa de pé, entende? Então, assim, eu vejo que você precisa misturar agora um pouco mais de calma, temperando essa água, e não romper as coisas, não decidir as coisas na pressa. Essa casa, ela me aparece, precisando talvez de mais tempero, mais energia ativa, mais talvez, limpeza. A temperança me traz muito essa sensação, sabe?
A temperatura sempre me trouxe essa sensação de limpeza, do que precisa ser, limpado com água mesmo, entende? Então é uma necessidade maior de cuidar do ambiente onde você está vivendo, ver se a limpeza está adequada à forma como você está vivendo, ver se você não está se sentindo muito, desgastado ou desgastada ou pesada dentro daquele ambiente, como você pode resolver isso, tá? Eh a casa 5 que é a casa do amor de vocês, eu vejo com 10 de copas e o 5 de copas. E eu acho, que o meu tarô, ele tá falando também com 2 grupos de pessoas aqui. O 10 de copas, veja bem, ele é a energia do vínculo real. E o vínculo que ele é construído, hã, aos poucos, e que se constrói essa plenitude aos poucos. Eu vejo a possibilidade de chegar alguém por um caminho novo, ou até mesmo por uma via social, se você estiver solteiro ou solteira. Eh, Alguma via onde você já tem uma familiaridade, sabe. Só que ao mesmo tempo tem um 5 de copas também, que me traz a sensação que no amor alguém provavelmente se colocou de costas pra alguma coisa que acabou sobrando ali. O 5 de copas ele é conhecido pelo arcano do chorar o leite derramado, né. No tarô a gente olha ele assim, então assim, é alguma decepção que foi interpretada de tal forma, e essa decepção ela pode ter se misturado com vários assuntos, tipo familiar e amoroso, afetivo, mas existe ou existiu esse vínculo, ou até mesmo um sonho de família que não se cumpriu e ainda pesa, né. Mas existe um vínculo disponível para você que você não esteja olhando, porque às vezes a tua atenção está sendo colocada apenas naquilo que foi perdido, naquilo que foi passado, naquilo que foi finalizado, ou naquilo que ou na própria decepção que te impede de olhar por um viés diferente tua vida amorosa. Então, assim, veja bem se você não tá só chorando, entre aspas, "o leite derramado", ou se você realmente está construindo aquilo. Aí a gente vem naquela proposta de construir aos poucos a plenitude, e querer estar perto daquela pessoa ou de pessoas que realmente te agregam, em vez de você ficar velando esse luto por alguma coisa que, e aí você acaba não vendo alguém que está te estendendo a mão. E isso é muito interessante, tá, porque a gente às vezes se fecha, por conta das decepções que nós já tivemos, as memórias emocionais que já tivemos, sabe? Falando sobre a parte do trabalho, né, eu vejo uma escolha muito, muito, muito importante para vocês esse mês relacionado a esse quesito, porque eu vejo que você pode estar diante de uma escolha sobre talvez seu dia a dia, os seus hábitos, seu corpo, a escolha entre talvez uma rotina que venha a fazer mais sentido, um hábito que te enche de vontade de querer acordar todos os dias, entendeu. Então assim, esse seria um momento muito, muito, muito propício para vocês talvez buscarem uma situação de satisfação maior na rotina de vocês, entende? Ah, uma satisfação do tipo assim: "Ah, eu adoro fazer isso, então vamos fazer", sabe. Vamos manter isso nos nossos hábitos, vamos ser constantes nisso também, sabe. E ao mesmo tempo eu vejo uma decisão sobre algum emprego, algum cliente, alguma jornada, sabe. Você talvez tomando atenção de parar de fazer alguma coisa por obrigação e meio que alinhar o teu cotidiano com alguma coisa que nutre você. Isso pode ser traduzido também como uma parceria de trabalho se formando, talvez? E o seu corpo também, ele vem respondendo uma vitalidade maior, sabe. Só que vocês vão ter que tomar um pouco mais de cuidado com a saúde de vocês em questão psicossomática, porque esses namorados, ele me traz muito a sensação de que doenças emocionais que acabam meio que se emergindo para o nosso corpo, entende. Então é melhor vocês, terem atenção ao mental de vocês, ao psicológico, para que vocês não somatizem isso, entendeu. E não aguentar mais peso do que deveria, entendeu? Esse Ás de copas também fala sobre a necessidade de vocês talvez reverem se vocês estão tomando água adequadamente, se vocês estão em contato com a natureza ou com até mesmo com o mar mesmo, sabe? Se faz muito tempo. Vamos falar agora sobre relacionamentos de parcerias, caso houver, né? Eu vejo que chega uma faísca. Né, isso pode se traduzir real como uma parceria profissional ou um cliente, mas eu vejo de um modo geral uma relação e ela vai vir embrulhada de alguma coisa, muito dispersa, com opções demais, entende? Eu vejo alguém chegando com algum tipo de fogo, de vontade, de ímpeto, de uma promessa, mas o desejo, ele é legítimo pra te falar, sabe? O Ás de Paus ele é aquela coisa do tipo assim, boa. Só que o fundo não fecha, porque ele vem carregado de uma ilusão de muitas expectativas.
Então agora não seria um momento tão ideal, caso você fosse fechar uma parceria com alguém ou você fosse fechar um cliente grande, porque é necessário que você entregue ao vínculo, pela realidade que ele se mostra e não pela fantasia que a gente cria. Eu vejo que é importante agora vocês pedirem provas, você pedirem concretude, de certa forma, vocês analisarem, dados reais, e não necessariamente a projeção, porque eu vejo o corpo tomando forma, mas você tá no meio de alguma coisa que pode vir a ser falsa, e aí você tem que separar o que que é verdade e o que não é, entendeu? Isso pode também ser traduzido em vínculos mal resolvidos, sabe? Na parte da espiritualidade de vocês, eu vejo o 5 de ouros, que é um dos arcanos que eu comentei no começo do vídeo, porque o 5 de ouros ele é o arcano da falta, ele é o arcano da exclusão. E na casa das intuições e da espiritualidade, isso pode dizer que talvez tenha uma ferida de exclusão sua, ou falta na sua vida íntima, entende? Eu vejo a sensação de ficar do lado de fora, de não ser incluída, de se sentir isso não é a realidade, e sim o sentimento de sentir algum tipo de desamparo, espiritualmente falando, não é a realidade, porque tem um rei de paus do lado. Você está sendo, sim, cuidada, cuidado, dominado, dominada positivamente. E é alguém de comando, é alguém de autoridade, é alguém que tira você do frio, assume um comando e te mostra que você tem poder. Só que o que esse grupo espiritual, digamos assim, quer é que você não implore nada. Veja bem, não é para você implorar nada, você é quem acende o seu próprio fogo, é você quem acende, é você que manda nele, eles falam, sabe? É você quem tem esse quê de responsabilidade por si, e você tem que colocar isso na mesa e conversa bastante sobre essa necessidade de impor os seus limites, entendeu? Você não está desamparado, desamparada. Falando sobre as metas e os rumos, aí o eremita com a rainha de ouros aqui, eu tenho existem algumas coisas que você vai ter que ter paciência, principalmente quando se trata de formação, de estudo, de especialização. Eu não sei se para um grupo de pessoas a gente está falando de um curso de fato, um mestrado, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas você vai precisar ter paciência. E a tendência é que existem pessoas aqui que podem virar até referência naquilo que vai ensinar, ou aquilo que vai aprender para depois ensinar. E isso pode gerar matéria, pode gerar sustento, renda, sabe? Não vai ser uma coisa parada nas suas gavetinhas de conhecimentos. Eu vejo a expansão também um período de você não pode ficar viajando, fugindo de sonhos grandes, nem nada do tipo. Vocês vão ter que ter paciência para entender que em um momento você é aprendiz, o outro você é professor. E eu vejo que você vai construir uma autoridade e essa rainha de ouros vai fazer com que esse conhecimento se pague para você, tá? A previsão geral, eu acho que é uma das partes mais importantes, né, desse jogo. Essas últimas 3 casas me mostram uma sensação, assim, de você vai ter uma sacudida, talvez muito súbita na parte da carreira. Eh, e aí eu vou traduzir em situações como uma estrutura que se derruba, uma queda, mas é uma queda que vai nascer alguma coisa fértil nisso. Então a gente pode estar falando sobre a mudança talvez de um cargo, pode estar falando sobre você recebendo a revelação de alguma coisa relacionada ao seu trabalho ou alguém que você responde. E isso vai se gerar um fim repentino. E era de algo que a base já estava falsa, já estava frágil. Então vai vir uma reviravolta nesse sentido. Vocês vão ver como que vocês estão projetando a imagem de vocês, como vocês estão se mostrando para as pessoas, e vocês não podem segurar essa torre rachada. Vocês vão ter que ser sustentados que alguma coisa vai precisar cair, mas o terreno que vai abrir vai ser algo abundante. Você vai perder essa fachada falsa ou esse terreno falso para dar início a um terreno muito mais fértil, onde vai haver mais sentido. E quem, infelizmente, tentar preservar uma estrutura falsa vai doer muito mais do que quando tivesse aberto mão antes, entendeu? Hã, e vocês vão precisar se colocar em situações de criação, de
destaque mesmo, de maior visibilidade, de se mostrar mais, entendeu? As suas amizades e suas redes de apoio, eu vejo um momento onde você precisa ter um pouco de cuidado acerca de segurar pesos que não são seus. Eu entendo que as situações, quando a gente está em amizades, em grupos e tudo mais, você querer agregar naquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo um ponto de alguém exausta de ser a pessoa que segura a comunicação, que segura a audiência, que segura a rede, que segura o projeto, alguma coisa nesse sentido. Essa exaustão, ela não pode ser ignorada, porque a partir do ponto de que existe um mundo do lado, é o 10 de paus e o mundo, eh, você talvez esteja com dificuldade em fechar a conclusão de que aquilo tem um reconhecimento, ou que a pessoa ela não colabora tanto quanto você, ou que aquela pessoa te consome demais, e se chega à última carga, o último essa a impressão que me dá é: tô correndo, correndo, correndo numa maratona, aí chega e eu tô chegando na chegada, né, na no como que é o nome daquele negócio? No laço, né, que eles colocam, e você tá olhando quem tá te acompanhando. E a proposta não é essa, a proposta é tipo assim, você fazer e concluir aquilo que precisa, e não olhar quem está com você. E também tampouco, se preocupar se essas pessoas elas estão afim no seu círculo, entende? Eh, e eu vejo que esse cansaço ele tende a acabar muito rápido. As pessoas que estão com você de fato, elas te entregam uma visão de mundo melhor, desde que você consiga entender que a conclusão é sobre você. A finalização de um ciclo é a conclusão sobre um ciclo, é a mudança de um círculo social até mesmo. E isso fala sobre você, você sendo o destaque. E por favor, não acumular esse tanto de cansaço, ou às vezes tanto burburinho e conversas dessas outras pessoas, porque as amizades ela precisa ser uma via de mão dupla, entende? E o inconsciente de vocês, que eu vejo como um conselho geral, é o cavaleiro de paus e o rei de ouros. São 2 figuras da corte, né, e 2 homens também. Então, assim, o que que te sabota por baixo, né? Talvez o recurso que você tem, mas você não tenha paciência para desenvolver aquilo. É a impulsividade, às vezes espalhar demais a tua energia em direções demais e só o impulso de quer sair, sei lá, galopando por aí e acabar agindo sem pensar. E aí o esgotamento que isso te gera, acaba sendo teu inimigo, porque você poderia estar gastando tua energia com coisas muito melhores, muito maiores, sabe. Então, o tarô ele diz que agora é hora de você parar de agir como alguém igual barata tonta, sabe. Você precisa construir como um rei, e isso em qualquer gênero que você tenha, construa como um rei. O que você fizer devagar nesse período, o que você fizer com paciência nesse período vai ficar. Não ache que é uma energia desperdiçada, não ache que entendeu? Não ache porque de fato não é, de fato não é. Eh, de acontecimentos prováveis aqui, eu vejo algumas coisas. Eu vejo talvez uma conversa com alguma autoridade, algum chefe ou uma pessoa, muito decisiva essa conversa, num próximo passo profissional, tá? Como eu falei, uma mudança provavelmente muito rápida, súbita, de revelação no seu trabalho ou na forma como você se mostra, na sua reputação. Alguma coisa que estava sendo montada errado talvez venha à tona, alguma coisa que já estava frágil venha à tona. Vai ser um momento onde vocês vão ter que revisar propostas que vão vir, documentos, combinados profissionais, antes de vocês assumirem um posto de algo. E você vai precisar remendar alguma coisa conversada com alguém. Lembra aquela coisa que eu falei de ter te custado um vínculo? Eu vejo isso muito escancarado pra mim, comunicações voltando. Hã, tá ótimo referente a o Eremita e a Rainha de Ouros, um estudo, alguma mentoria, alguma publicação, alguma coisa ganhando corpo, pode ser até uma viagem, tá. E é isso. Libra, foi um prazer e eu espero que
tenha sido maravilhoso para vocês, tá bom? Beijo.